Não gostar de sair não é preguiça, é um chamado espiritual. Seja bem-vindo ao canal O Poder Cósmico da Mente. Talvez você já tenha sentido isso, a paz que existe em estar em casa, a sensação quase sagrada de fechar a porta para o mundo lá fora e mergulhar em um silêncio que só você entende. Enquanto outros parecem encontrar prazer em multidões, festas, ruídos e estímulos constantes, você encontra sua força no recolhimento, no descanso, no silêncio. Mas logo alguém aparece e diz: isso não é normal, você precisa sair mais, aproveitar a vida, se divertir. E então nasce o conflito. Será que eu sou estranho? Será que existe algo de errado comigo por preferir a calma do meu lar ao invés do caos da rua? Hoje você vai descobrir que esse comportamento não é sinal de fraqueza, solidão ou desajuste. Ao contrário, pode ser um dos sinais mais poderosos de que há um processo interior profundo acontecendo em você. Se já está gostando, se inscreva e ative o sino das notificações. Agora vamos em frente. Imagine uma semente. Antes de se tornar árvore, ela precisa ficar escondida no escuro da terra. É ali, longe dos olhos, no silêncio, que ocorre a verdadeira transformação. Só depois, no tempo certo, é que ela rompe a superfície e floresce. Assim também é com você. Esse desejo de se recolher não é um erro, é um chamado da sua própria alma. A sociedade moderna nos condiciona a acreditar que viver é estar sempre ocupado, sempre cercado de gente, sempre em movimento. Mas o excesso de estímulos gera ruído, e no ruído é impossível ouvir a voz mais importante, a do seu próprio espírito. O silêncio que você busca não é vazio, é um espaço de reconexão com a sua essência. Místicos antigos já sabiam disso. Os monges do deserto se afastavam das cidades para meditar. Os sábios herméticos falavam que o verdadeiro conhecimento só pode ser encontrado dentro, não fora. E até a física quântica, de forma surpreendente, começa a ecoar esse mistério. Quanto mais profundo é o silêncio, mais poderosas são as ondas que se criam no campo invisível da realidade. Não gostar de sair pode significar que você está, consciente ou não, se afinando com essa energia maior. Você começa a perceber que a multidão muitas vezes distrai, enquanto a solidão revela. Que a vida exterior muitas vezes é uma fuga, enquanto a interior é um despertar. Pense nisso. Talvez o que você chama de ficar em casa seja na verdade um ritual sagrado. Cada instante de paz, cada momento de silêncio, cada noite tranquila em que você apenas respira, é como se fosse um mergulho nas águas profundas da sua própria alma. E esse processo, ainda que muitos não compreendam, pode ser um dos maiores sinais de que sua consciência está em transformação. Mas, afinal, o que é essa energia que você sente quando prefere o silêncio? O que está acontecendo em você quando escolhe ficar em casa e sente mais alegria nisso do que em qualquer festa? Será isolamento? Ou será que estamos falando de uma força espiritual real? Algo que pode ser explicado pelas leis herméticas e até pela física quântica? É exatamente isso que vamos explorar na parte 2, onde você vai entender o que realmente é essa energia interior que se revela quando você escolhe o silêncio em vez do barulho. Você já percebeu como o silêncio tem um peso diferente quando é escolhido e não imposto? Há um silêncio vazio, que nasce da solidão forçada, mas existe também o silêncio pleno. Aquele que se torna um abrigo, uma morada, um templo interior. É nesse segundo tipo de silêncio que você mergulha quando prefere ficar em casa, quando fecha a porta do mundo e decide ouvir a sua própria respiração. Muitos acreditam que a energia vital está apenas naquilo que fazemos fora, nos encontros, nas festas, nas viagens. Mas a verdade é que a energia mais poderosa não se revela no barulho, e sim no recolhimento. Quando você está em silêncio, o que acontece dentro de você é quase invisível aos olhos humanos, mas imenso no plano espiritual. Sua energia começa a se reorganizar.
A sabedoria hermética sempre ensinou que o universo é mental, vibracional e energético. Nada é estático, tudo é movimento. Só que para perceber esse movimento sutil, é preciso se afastar do excesso de ruídos externos. A mente precisa de quietude para que os padrões ocultos se revelem. Na física quântica existe um conceito chamado colapso da função de onda. Enquanto não há observação, as partículas existem em estado de pura possibilidade. Apenas quando alguém olha, quando há consciência, a realidade se define. Da mesma forma, no seu silêncio, você observa o que ninguém vê, possibilidades dentro de você, que começam a se alinhar. Ficar em casa, quieto, não é ausência de vida, é presença total. E há algo ainda mais profundo. Quando você não sente vontade de estar constantemente em festas, encontros ou agitações, pode ser porque sua alma já não se alimenta dessas frequências superficiais. É como alguém que provou uma água cristalina e já não se satisfaz com líquidos turvos. Você começou a sentir que sua energia é preciosa e que não pode ser desperdiçada em lugares ou situações que drenam mais do que nutrem. Observe como você se sente depois de sair para ambientes barulhentos. Muitas vezes volta para casa esgotado, sem clareza, como se tivesse perdido pedaços de si mesmo. Mas quando escolhe o silêncio, algo diferente acontece. Você se sente mais inteiro, mais conectado, mais real. Isso é um sinal de que seu campo energético está respondendo, mostrando qual caminho fortalece sua alma e qual a enfraquece. As leis herméticas nos lembram disso de forma poderosa. A lei da vibração afirma que tudo vibra, tudo se move. Então pergunte-se, em que frequência você vibra melhor? No barulho de 100 vozes misturadas ou no canto sereno da sua respiração? Quando você escolhe o silêncio, você não está rejeitando o mundo. Você está escolhendo vibrar em uma sintonia mais elevada, que muitos ainda não conseguem sustentar. Esse processo não é comum para todos, e talvez por isso tantos não entendam. Quando alguém diz, você deveria sair mais, se divertir, viver a vida, está falando a partir de quem ainda precisa do estímulo externo para se sentir vivo. Mas você já percebeu que a vida pulsa dentro, não fora. A energia que se revela no silêncio é a mesma que move as estrelas. É aquela centelha que os antigos chamavam de sopro divino, que os místicos reconheciam como a chama eterna e que a ciência moderna começa a chamar de campo quântico. Essa energia é o que realmente sustenta o seu ser. E quanto mais você a cultiva, mais desperto se torna. Talvez você tenha se perguntado, mas será que eu não estou apenas me isolando? Será que isso não é fuga? A resposta está no sentimento que você experimenta. Se no silêncio você encontra paz, clareza, leveza e até uma sensação de expansão, isso não é fuga, é reconexão. É como se, ao fechar a porta para o mundo, você abrisse uma porta ainda maior para dentro do infinito. E aqui está um detalhe poderoso. Quanto mais você cultiva esse silêncio, mais você começa a perceber que sua sensibilidade aumenta. Sons, cheiros, emoções, intenções, tudo se torna mais nítido. Você já não tolera ambientes pesados, palavras vazias, conversas sem essência. Isso é sinal claro de um processo de despertar espiritual acontecendo em você. Mas claro, junto com esse despertar, vem também desafios, porque se você vibra diferente, começa a sentir os choques de energia, começa a notar onde está desperdiçando a sua força vital. E talvez seja justamente isso que esteja acontecendo com você agora. E é sobre isso que falaremos na parte 3, as vibrações ocultas que estão te controlando e você nem percebe. Você já se perguntou por que às vezes sente um peso inexplicável depois de estar em certos lugares ou com determinadas pessoas? Como se, de repente, sua energia fosse drenada sem motivo aparente? Você volta para casa cansado, desanimado, como se algo invisível tivesse roubado sua vitalidade? Pois bem, isso não é imaginação. É a realidade invisível das vibrações que te cercam. As leis herméticas, especialmente a lei da vibração,
nos revelam que tudo no universo vibra. Nada está parado, nada é sólido de verdade. Cada objeto, cada pensamento, cada palavra e cada pessoa emite uma frequência. O problema é que, no meio da correria do mundo, quase ninguém percebe. A maioria vive adormecida, como se estivesse submersa em um oceano de ondas energéticas, sem nunca parar para sentir que está sendo influenciada por elas. Mas quando você escolhe o silêncio, quando se recolhe, sua sensibilidade desperta. E de repente, você começa a perceber aquilo que antes passava despercebido. Você começa a distinguir o que te fortalece e o que te enfraquece. A música alta em uma festa já não soa como diversão, mas como ruído que dispersa. As conversas superficiais já não parecem leves, mas sim pesadas, porque drenam energia sem nutrir a alma. A física quântica traz uma metáfora perfeita para isso. No mundo subatômico, partículas podem se alinhar ou se repelir dependendo da vibração que carregam. O mesmo acontece com você. Quando entra em contato com pessoas que vibram em medo, raiva ou inveja, sua própria energia é afetada. É como se suas partículas internas tentassem se alinhar àquelas frequências mais baixas, e você sente o peso disso. E é por essa razão que, quanto mais desperto espiritualmente você se torna, mais difícil é permanecer em certos ambientes. Lugares que antes pareciam divertidos, agora parecem sufocantes. Pessoas com quem antes você se misturava, agora te parecem estranhas, como se falassem uma língua diferente. Não é que você tenha mudado apenas de gosto, você mudou de frequência. Mas aqui está o perigo. Essas vibrações ocultas não apenas te cercam, elas também podem te controlar sem que você perceba. Pense no efeito de uma música. Basta ouvir algumas notas para que seu humor mude. Agora imagine isso acontecendo em escala invisível, com campos de energia que você não escuta, mas sente. Ambientes carregados de estresse, discussões ou agitação podem impregnar sua mente e seu corpo, conduzindo você a estados de ansiedade, tristeza ou vazio. E sabe o que é mais impressionante? A maior parte das pessoas nem percebe que isso está acontecendo. Elas acreditam que estão simplesmente de mau humor ou cansadas, quando, na verdade, estão sendo manipuladas por frequências externas. As antigas tradições espirituais falavam disso de várias formas. Algumas chamavam de miasmas, outras de espíritos perturbadores. Hoje, a ciência moderna prefere chamar de campos eletromagnéticos ou de resposta neural ao ambiente. Mas, no fundo, todas falam da mesma coisa: a energia invisível que nos influencia a cada instante. Você, que sente prazer em ficar em casa, talvez já tenha notado que precisa se proteger dessas vibrações. Sua casa se torna um refúgio, porque ali você consegue controlar melhor as frequências que te cercam. É como se você criasse um campo vibracional próprio, onde sua alma pode respirar sem ser sufocada. Mas ainda existe algo mais profundo. Essas vibrações externas só te afetam porque, em algum nível, encontram ressonância dentro de você. É como uma corda de violão. Ela só vibra se outra corda tocar a mesma nota. Assim também é com a energia. Se você carrega medo, atrairá ambientes de medo. Se carrega paz, começará a perceber que só se sente bem em lugares que sustentam essa paz. Aqui está a revelação. Não gostar de sair pode ser o sinal de que você já não vibra em sintonia com o mundo antigo em que vivia. O barulho, a pressa, as distrações já não encontram eco em você. Você está se ajustando a uma nova frequência, mais sutil, mais elevada, mais consciente. E é justamente por isso que muitos não entendem, porque eles ainda vivem controlados por essas vibrações ocultas. Ainda não despertaram para a percepção de que podem escolher com o que sintonizar. Você, ao contrário, já começou a escolher, mesmo sem se dar conta. Mas a pergunta que surge é: o que fazer com esse novo olhar? Como aprender a controlar sua energia em vez de ser controlado por vibrações externas? Como transformar o silêncio em um aliado, não apenas para se proteger, mas também para se fortalecer e expandir sua própria consciência? É exatamente isso que vamos explorar na parte 4. Como controlar sua energia, técnicas e mudança de frequência.
Se até aqui você já entendeu que não gostar de sair pode ser um sinal de despertar, chegou o momento de dar um passo além. Aprender a controlar sua energia. Porque a verdade é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Se você não controla a sua energia, alguém ou algo sempre controlará por você. Imagine sua energia como um rio. Quando não há consciência, esse rio corre sem direção, se perde em pedras, se divide em 1000 canais que nunca chegam ao mar. Mas quando você aprende a conduzi-lo, ele se torna uma corrente poderosa, capaz de mover montanhas. O silêncio que você sente dentro de casa não é apenas refúgio. É o lugar onde você aprende a dominar o fluxo desse rio. 1. Respiração como chave do campo energético. A primeira técnica é também a mais esquecida: respiração. Parece óbvio, mas quase ninguém respira de verdade. Inspiramos rápidos, superficiais, como se o ar fosse apenas sobrevivência. Mas quando você respira conscientemente, algo sutil acontece. Sua energia se reorganiza. Os antigos ensinamentos herméticos e as tradições orientais concordam nisso. Respirar fundo, pelo abdômen, com atenção plena, é como alinhar as cordas de um instrumento. Cada inspiração profunda purifica. Cada expiração consciente liberta. Faça esse exercício no silêncio da sua casa e você sentirá. Sua mente clareia, seu corpo relaxa, sua frequência se eleva. 2. O poder da atenção. A segunda técnica é a mais espiritual de todas: a atenção. Onde sua atenção vai, sua energia vai junto. Se você dá atenção a preocupações, pessoas negativas ou notícias pesadas, sua energia se esvai. Se volta sua atenção para a sua respiração, para a sua presença, para algo que ama, sua energia se expande. A física quântica ecoa isso quando fala do colapso da função de onda. É a observação que define a realidade. O que você observa, você alimenta. E o que você alimenta, cresce. 3. O poder da limpeza. Outro passo essencial é a limpeza. Se a energia externa pode impregnar você, é preciso aprender a se limpar. Isso pode ser feito de várias formas. Um banho de água morna, consciente, em que você imagina as tensões descendo pelo ralo. O uso de sons harmônicos como mantras ou frequências de 432 Hz. Ou simplesmente a escolha de pensamentos elevados que dissolvem densidades invisíveis. Cada vez que você faz isso, está retirando vibrações estranhas do seu campo e reforçando sua própria luz. 4. Reprogramação pela palavra. Os hermetistas sempre ensinaram que a palavra tem poder criador. E aqui está um segredo. Aquilo que você repete a si mesmo molda sua frequência. Ao invés de dizer, eu não aguento este mundo, diga, eu sou a paz que transforma o mundo. Percebe a diferença? Você sai da posição de vítima e assume a posição de criador. A palavra é um comando para o campo quântico, e cada comando cria realidade. 5. Silêncio ativo. E por fim, existe o que chamamos de silêncio ativo. Não é apenas ausência de barulho, mas presença total. É o silêncio onde você medita, onde observa seus pensamentos sem se perder neles, onde escuta não apenas o que vem de fora, mas o que brota de dentro. Esse silêncio é a chave do despertar. É nele que você descobre que não precisa fugir do mundo, porque já encontrou o mundo dentro de si. Quando você aplica essas práticas, algo extraordinário acontece. Você percebe que não é mais refém das vibrações ocultas. Você passa a escolher onde gastar sua energia, como sintonizar sua mente, em que frequência vibrar. E mais ainda, você descobre que pode mudar sua realidade a partir desse controle.
As leis herméticas nos lembram que o semelhante atrai o semelhante. Isso significa que, ao vibrar paz, você atrai paz. Ao vibrar abundância, você atrai abundância. A física quântica reforça. Ao alinhar sua consciência, você colapsa realidades mais elevadas. Ou seja, o silêncio que antes parecia apenas um refúgio, se revela como um instrumento de criação consciente. Não gostar de sair, portanto, deixa de ser um defeito ou um isolamento para se tornar uma escolha poderosa, a escolha de cultivar sua energia, elevar sua frequência e usar sua própria vida como campo de manifestação espiritual. Mas então surge a pergunta final: para que serve tudo isso? Por que controlar sua energia, buscar silêncio e elevar sua vibração é tão importante? É exatamente isso que vamos revelar na parte 5. Energia como instrumento de criação da realidade. Talvez agora você perceba que aquilo que chamavam de preguiça, isolamento ou mania de ficar em casa nunca foi um defeito, foi um chamado. Um movimento interno, silencioso que sua alma fez para se reconectar com aquilo que realmente importa, sua própria energia. E essa energia não é algo abstrato. Ela é o fio invisível que liga cada pensamento seu ao tecido do universo. É a ponte secreta entre sua mente e o campo quântico, onde tudo é possível. É o sopro divino que pulsa em cada átomo, sustentando sua existência. Quando você escolhe o silêncio, você cria espaço para essa energia se alinhar. Quando respira consciente, quando observa sua mente sem julgá-la, quando fala palavras de poder, você molda sua frequência. E essa frequência não fica apenas em você. Ela se expande, alcança os ambientes, toca outras pessoas, influencia a realidade. É como lançar uma pedra num lago. As ondas se espalham, mesmo que você não as veja. Assim também acontece quando você vibra em paz, quando cultiva a serenidade dentro da sua casa. Mesmo sem perceber, você começa a alterar o campo ao seu redor. Você se torna um centro de harmonia em meio ao caos. As leis herméticas nos lembram que tudo é vibração, e a vibração cria a forma. A física quântica nos mostra: a consciência colapsa a realidade. E a experiência espiritual nos confirma: quando você encontra a paz dentro, o mundo fora começa a refletir essa paz. Então, perceba, você não está apenas se escondendo do mundo quando prefere ficar em casa. Você está construindo o mundo. Cada momento em silêncio é uma escolha. Cada respiração consciente é uma criação. Cada instante em que você decide proteger sua energia, também é um instante em que você a expande e a oferece como luz para a existência. Você não é menor por querer silêncio. Não é estranho por não gostar de sair. Você é um criador que já percebeu que a vida verdadeira não acontece no barulho, mas na frequência invisível que move tudo. E quando essa verdade se revela, um alívio surge. Não é preciso corresponder a expectativas de ninguém. Não é preciso provar nada, nem forçar nada. Basta ser. Basta estar em sintonia com a sua própria essência. Basta vibrar aquilo que você deseja ver refletido no mundo. Então, não gostar de sair não é preguiça. É um chamado espiritual. É o convite da vida para que você mergulhe em si mesmo, descubra sua força e comece a criar conscientemente a realidade em que deseja viver. Sinta a paz disso. Respire fundo. Ouça o silêncio ao seu redor. Dentro desse silêncio, há um universo inteiro esperando por você. E este universo responde à sua vibração. A vida não está acontecendo contra você. Ela está acontecendo através de você. E no instante em que você entende isso, tudo muda.